vamos agradecer. Pai, eu sei que nessa manhã, teu filho vai ser um instrumento de bênção nas mãos do Senhor para compartilhar a tua palavra. Peço que o Senhor o abençoe e que ele possa trazer tudo aquilo que está no teu coração para nós. Teu Espírito Santo ministre tudo aquilo que precisamos ouvir. Em nome de Jesus. Amém. Graças e paz, queridos irmãos. Uma alegria estar com vocês e poder compartilhar. Claro que eu não posso deixar de trazer uma saudação dos nossos irmãos africanos e a gratidão das nossas igrejas na África, a vida dos irmãos da nossa igreja, da nossa família Pedra Viva, pelas muitas orações, apoio, mobilizações, encorajamento que nós temos recebido, tanto suporte da vida dos irmãos. Amém? Somos sempre muito gratos. E eles também pedem, por favor, reforcem as orações. Eu compartilhei aqui há 2 semanas sobre o desafio que nós estávamos tendo na comunidade do Madjinini. E, na verdade, nós soubemos nessa semana que aquele era apenas um pequeno sinal do que havia de acontecer. Então, de tempos em tempos, nós infelizmente temos ondas de xenofobia muito severas na África do Sul. Infelizmente, o país mais xenofóbico do mundo e o pior lugar para um imigrante viver. Então, nas últimas semanas, na verdade, nos últimos dias mais intensamente, nós temos tido muitos ataques contra imigrantes de várias maneiras e, infelizmente, ataques muito brutais, levando muitos à morte, de forma muito bárbara, o que não convém nem dizer aqui. Então, por favor, queridos, além do Madjinini, oremos pela África do Sul, oremos pelos milhões de imigrantes vivendo naquele país, a sua maioria ilegais e vivendo grande risco nesse momento, né? Então, vamos orar por eles. E hoje o nosso tema, eu gostaria, claro, de trazer algum relatório do campo. Vamos fazer isso ainda, nós temos um pequeno vídeo, nós não vamos passar hoje, mas em breve a gente vai trazer notícias do trabalho que está sendo realizado ali no sul da África, viu, queridos? Mas o tema da nossa mensagem hoje é mantendo uma fé viva quando a cura parece demorar, né? Seguindo dentro do nosso tema, e o nosso texto, eu te convido a abrir a sua Bíblia no livro de Filipenses, carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 3 e nos versos 13 e 14. Eu tenho a minha Bíblia com a letra super grande. Assim que eu recebi a boa notícia, corri e comprei. Pastor, achei por 89. Achei por um preço até mais barato, ganhei uma promoção. Mas assim, faz uma diferença, hein? Pelo menos para mim, né? Filipenses capítulo 3, versos 13 e 14. Vou começar com o 12. Não que eu já tenha recebido isso, ou já tenha obtido a perfeição, que não é humana, mas ele refere-se à salvação. Mas prossigo para conquistar aquilo para o qual eu fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Um texto muito rico, irmãos, muito desafiador também. Muitas perguntas. Quando Paulo diz, quanto a mim, avaliação, não julgo havê-lo alcançado. Alcançado o quê? Perguntas que vamos hoje tentar responder. Quando ele fala das coisas que ficaram para trás, quais coisas ficaram para trás? Eu avanço para as que estão adiante de mim. O que está
adiante de mim. Prossigo para o alvo. Qual é o alvo? Qual é o prêmio? Que soberana vocação Paulo está dizendo aqui? Muitas perguntas, e espero, pela graça de Deus, que nós tenhamos respostas, algumas respostas pelo menos. Vamos orar, feche os seus olhos. Jesus amado, nós te agradecemos mais uma vez pela tua palavra, pela oportunidade que nós temos nessa manhã de nos reunirmos na tua casa para louvar-te, para trazer, Pai, as nossas ofertas e dízimos, para receber a tua palavra, sermos encorajados pela comunhão com os irmãos. E nós, nesse momento, oramos: Espírito Santo, toma, Senhor, o teu lugar de direito, de autoridade, de soberania, de domínio. Fala conosco, Senhor, através da tua palavra, fala aos nossos corações, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, queridos. Vamos falar um pouco de contexto. Se o nosso foco aqui é manter a fé viva diante de desafios, existe um contexto. Qual que é o contexto de Paulo? Paulo escreve a carta aos Filipenses, lá pelos anos 60, muito obrigado, querido, 61, já no fim da sua carreira ministerial. Paulo se encontrava preso em Roma, provavelmente acorrentado a um membro da guarda pretoriana, desejoso por pregar o evangelho na Espanha, por revisitar algumas igrejas e aguardando a sua sentença, que provavelmente seria a sentença de morte. Tudo indica que este homem, este apóstolo, tinha um problema crônico na sua visão, manco de uma perna, enxaquecas, epilepsia. Há muitos historiadores que defendem isso, mas eu quero focar um pouco em algumas categorias em termos de sofrimento que o próprio Paulo relata. A primeira delas, em termos de perseguições e violência física, apedrejamento em Listra, açoitamentos e prisões, preso com Silas em Filipos. Eu tenho todos os textos, mas nós não temos tempo, posso te compartilhar depois. Recebeu 5 vezes 40 açoites, foi açoitado 3 vezes com varas, sofreu tentativas de assassinato inúmeras por parte dos judeus, em Damasco, em Jerusalém, em outros lugares. Em termos de dificuldades de viagens e perigos naturais, Paulo enfrentou 3 naufrágios, riscos diversos, perigos nos rios, salteadores, entre os judeus, entre os gentios, na cidade, no deserto, com falsos irmãos. Esse era Paulo. Vamos continuar. Em termos de privações e necessidades físicas, passou fome, passou sede, passou frio, passou nudez. Trabalho exaustivo para não ser pesado às igrejas que ele tinha plantado. Em termos de sofrimentos emocionais e espirituais, Paulo fala do espinho na carne. Nós nem vamos entrar nessa questão agora, não é o tema, mas ele também fala de angústias pelo sofrimento das igrejas. Em 2 Coríntios capítulo 11, Paulo cita a solidão, a dor da solidão e do abandono. Ele disse que na sua primeira defesa, ninguém compareceu, antes todos o desampararam. Paulo também fala da rejeição, sofreu rejeição por parte dos judaizantes, expulso de Antioquia da Pisídia. Irmãos, nem as cobras deixavam Paulo em paz, foi picado na ilha de Malta. Paulo era um homem experimentado na dor e no sofrimento físico, emocional, espiritual, no sofrimento, muito sofrimento. E talvez a nossa pergunta hoje é: será que nós temos alguma coisa que aprender com a fé e o sofrimento desse homem? Se nós falamos de fé em meio ao sofrimento, Paulo tem muito que nos ensinar. Jesus era um homem de dores. Paulo foi um homem experimentado nas suas dores. Em meio a tantas imagens que a Bíblia traz sobre crentes para nos descrever, a Bíblia fala de soldados, agricultores, estudantes, ovelhas, noiva, ramos, mas nesse texto Paulo usa uma imagem do crente
e ele fala da sua própria vida, da sua própria jornada, do crente como um atleta corredor, e da jornada da vida cristã como uma corrida de progressão espiritual. É isso que nós vamos falar nesse momento. E o próximo slide, talvez, está aí já. Paulo fala da sua própria experiência. Eu entendo que quando ele fala dessa corrida, dessa maratona, esse início se dá no novo nascimento. Eu quero te dizer que quando alguém nasce de novo, não é o fim, é apenas o começo. Amém? A pista, a vontade de Deus. A vontade de Deus nos leva a lugares onde propósitos de Deus precisam ser cumpridos. Se você orar, Senhor, eu vou fazer a tua vontade, debaixo da tua graça, se prepare, se prepare. As regras, a palavra de Deus. Certamente nós devemos vir como estamos, mas nós não podemos permanecer como quisermos. Há regras no reino de Deus, há princípios, há valores, regras estabelecidas pelo nosso próprio Deus, regras de proteção. O progresso é o crescimento espiritual. Paulo fala muito disso lá em Filipenses 2, versos 12 e 13, quando ele fala do desenvolvimento da salvação em cada cristão. É o processo de santificação. Mas ele fala do prêmio. O prêmio, irmãos, é o próprio Jesus. É o próprio Jesus. E o que nele recebemos como galardão, fruto do nosso trabalho dedicado aqui na terra. Mas eu quero focar um pouco no requisito dessa corrida, dessa jornada. Eu penso que três requisitos muito claros nesse capítulo. Paulo fala do se proteger, do esquecer e do avançar. Nós vamos trabalhar um pouco dentro disso. E no capítulo 3 de Filipenses, parece que Paulo fala da própria biografia dele, como filho, como apóstolo, como ministro de Deus. O próximo slide, por favor, aonde ele fala de 3 tempos, versos 1 ao verso 11, desse capítulo 3, Paulo fala do passado, das coisas, dos valores, crenças, conquistas e glórias antigas que ele teve que deixar para trás, e ele tudo perdeu por causa de Cristo. Dos versos 12 ao verso 16, Paulo fala do presente. Ele se vê, esse maratonista, nessa maratona, esse atleta numa pista de corrida, buscando o alvo. Aí ele fala do futuro, entre os versos 17 e 21. Ele se coloca como estrangeiro de uma pátria diferente aqui na terra, correndo com o alvo em mente. Isso é muito claro para o apóstolo Paulo. Em Filipenses 3, Paulo, ele apresenta pelo menos 3 considerações ou 3 alertas principais para nós, os corredores que desejam manter a sua fé viva, tendo como exemplo a sua própria jornada. Então nós vamos falar um pouco desses 3 aspectos. E o primeiro deles, o próximo slide, tenha cuidado com as distrações. Tenha cuidado com o falso. Irmãos, há muitos falsos na Bíblia. Nós temos falsa doutrina, irmãos, obreiros, igrejas, profetas, pastores, mestres, falso evangelho, falsos deuses, falsos cristos. E raramente, preste atenção, raramente o falso é declarado, raramente ele é aberto aos 4 ventos. Porque a proposta do falso, todos estes falsos, é ser sutil. É se passar por verdadeiro. A proposta do falso é essa. Então nós temos que ter muito cuidado, muito cuidado. Em Filipos, a igreja lidava com a falsa doutrina, com a falsa circuncisão e com os falsos obreiros, aos quais ele chamou de cães e inimigos da cruz. Judaizantes pregavam a perfeição pela lei. Gnósticos pregavam a perfeição pelo conhecimento. Eu penso que a gente lida com isso até hoje, né? Haviam 2 árvores no Éden, a árvore da vida e a árvore do conhecimento. Qual foi a escolha dos nossos pais? O conhecimento e a morte por ele. Mas Paulo, ele faz um trocadilho, ele inverte, porque os judaizantes e os judeus
eles chamavam naquela época os gentios de cães. Vemos isso algumas vezes, e aqui Paulo, ele inverte isso, ele diz que na verdade, os verdadeiros cães são aqueles que fazem o mal disfarçado de bondade, e o mal disfarçado de religião. Os judaizantes eram os judeus convertidos, eles estavam na igreja, mas eles tinham uma meta: mandar o cristianismo de volta para o judaísmo. Essa era a meta deles. E Paulo diz claramente: os verdadeiros cães não são os gentios, os verdadeiros cães são os cristãos, pseudo-cristãos, com uma doutrina diferente, com uma agenda diferente, dentro das igrejas, promovendo as suas próprias agendas. Cuidado com eles, eles são inimigos da cruz. Mas se nós formos para o verso 19, vamos dar um pulo lá, verso 19, Paulo, ele gasta esse versículo falando sobre as qualidades e os perigos destes. Ele diz assim: o destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, a glória deles está naquilo que eles devem ou deviam se envergonhar, visto que só pensam nas coisas terrenas. Nós temos aí 4 características destes falsos crentes, destes cães que promovem falsidade no meio do corpo de Cristo. O primeiro deles, eu creio que nós vamos para o próximo slide, por favor. E o próximo, não, precisamos voltar, desculpa. O primeiro deles, eles são adoradores de si mesmos. Paulo diz: cujo Deus é o ventre, colocam seus interesses pessoais acima de tudo, pois vivem para os seus próprios prazeres e vaidades. Você já ouviu falar na nova tendência que nós temos no Brasil hoje do evangelho do espetáculo? Aonde o pastor é a celebridade, aonde o culto é um entretenimento, aonde para se manter a roda girando, precisa se entreter os seus públicos com aquilo que eles mais gostam, pão e circo, teologia do meme comigo, presente nas músicas, nas pregações. É muito interessante isso. Irmãos, nós temos que ter muito cuidado para não tirar a nossa teologia e a base da nossa fé de músicas gospel, como muitos têm feito. Nós temos que ler a Bíblia, nós temos que ler o livro, nós temos que voltar às bases. Há muito disso por aí. Estes falsos profetas, pastores, mestres, que promovem um falso evangelho, que são chamados de cães, não por mim, pelo próprio apóstolo, eles são adoradores de si mesmos. O Deus deles é o ventre, E aí eu posso falar de 2 coisas. Uma que o próprio Deus, aos olhos de Deus, ele diz espantosa, e outra coisa ele chamou de horrenda. Vamos lá para Jeremias 5,30, está no slide, diz assim: coisa espantosa e horrenda se anda fazendo na terra. Os profetas profetizam falsamente, e os sacerdotes dominam de mãos dadas com eles. E o que, preste atenção nisso, esse é o pior, e é o que o povo deseja, é o que o povo gosta, eles gostam disso. Timóteo 4, 3 e 4, pois virá um tempo, e eu te garanto que nós estamos nesse tempo, em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, preste atenção nisso daqui, se rodearão, eles criarão os seus próprios mestres, segundo as suas próprias cobiças, como se sentindo coceira nos ouvidos. Coceira de quê? De ouvir o que eles querem, de ouvir o que se deseja ser ouvido, de massagear o ego. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Irmãos amados, olha que seriedade, olha que coisa horrenda, olha que coisa terrível. Falsos crentes se rodeando de falsos mestres e profetas, que dizem a eles exatamente o que eles querem ouvir. E o que o povo quer ouvir hoje? Ainda verso 19, foco materialista, só pensam nas coisas terrenas,
que apesar desse ar de espiritualidade, pregam a mercantilização da fé em detrimento da sã doutrina, ignorando que o sofrimento faz parte da vida cristã. Era o que a pastora Márcia estava dizendo, estou continuando, o Espírito é o mesmo, é a linha, é a mesma linha, e nós vamos chegar lá no nome de Jesus, ignorando. Você já ouviu falar no Evangelho da Prosperidade? Claro que já, esse já está entre nós já por décadas, horrível, horrível, um Evangelho que não tem nada a ver com Jesus. Jesus não morreu para nos prosperar, Jesus morreu para nos limpar os pecados e nos dar a salvação, um caminho de volta a Deus. O evangelho do triunfalismo, que o crente não sofre, e quando sofre tem alguma coisa errada. Quando sofre falta fé, quando sofre está desobediente, quando sofre é ação do diabo, que o crente não pode sofrer. Que mentira, que mentira. E o batismo de sofrimento? Que mentira. E o sofrimento que o Senhor nos prometeu? E o mundo odiando Jesus em nós? E o sofrimento daqueles que levam a sua cruz e andam na contramão do mundo? Mas estes, o foco deles, são as coisas da terra, não são as coisas do céu. E tem mais, tem mais. Há uma inversão de padrões morais. Verso 19 diz: se ainda se vangloriam no que deveriam ter vergonha. Se vangloriam daquilo que deveriam ter vergonha. Isaías 50, 20, está aí, eu acho. Ai dos que mal chamam bem, dos que bem chamam mal, que fazem das trevas luz, e da luz fazem trevas, que mudam o amargo em doce. Ai destes, ai destes, ai destes que invertem os valores de Deus e pregam mentiras em nome da verdade. Irmãos, nós precisamos tomar muito cuidado. Eu lembro de um velho ditado lá em Minas, que dizia que nem tudo que reluz é ouro. Verso 18 diz: os que os tais praticam são declarados inimigos da cruz de Cristo. Estes falsos profetas que trazem distrações à igreja imatura, porque quem é maduro na fé, como os bereanos, que foram louvados por Paulo, eles comparavam, eles seguiam, eles sabiam, eles testificavam, e eles conheciam a verdade de Deus. Irmãos amados, se são inimigos da cruz, são nossos inimigos. Se são inimigos da cruz de Cristo, são inimigos da igreja de Cristo, do evangelho de Cristo e da fé que nós temos em Cristo. Que palavra dura, é um fato. Se nós queremos nos manter firmes na fé, vivos na nossa fé, nós temos que ter cuidado com essas distrações. Verso 19, o destino deles é fatal, cujo destino é a perdição. Será por quê? Porque é muito simples. Ninguém que tenta quebrar a verdade, que é Cristo, sai ileso. Ele é quebrado. Nós temos em Mateus 21, 44, está no slide: todo aquele que cair sobre esta pedra, a pedra que é Cristo, será despedaçado. Mas aquele que sobre quem ela cair, ficará reduzido ao pó. Nós não quebramos a verdade, ela nos quebra. Não tentemos, não funciona, nunca funcionou. Verso 3, ao combater as falsas doutrinas, lá no verso 3, lá no início, não temos tempo, Paulo, ele visava fortalecer e confirmar a fé da igreja em Filipos. Ele dizia: nós é que somos, não da circuncisão, ele dizia: nós é que somos a circuncisão. Ou seja, a verdadeira fé, queridos irmãos, não tem a ver com parecer, não tem a ver com apenas fazer, não tem a ver com apenas coisas que os homens podem ver, não é estereótipo, não se iluda com essas coisas.
Lembremos-nos de Mateus 7:21, aonde o próprio Cristo fala que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, herdará o reino dos céus. Irmãos queridos, nós temos que colocar a nossa esperança na pessoa de Cristo, na palavra de Deus, nos princípios da nossa fé, nos valores que o Senhor determinou, nos mandamentos que Ele estabeleceu. Cuidado com as distrações, cuidado com os muitos falsos que existem por aí. E eu quis tocar nesse ponto porque eu penso que isso é algo muito sério, que essa roupagem de cristandade, de cristianismo, trazendo uma beleza que a nossa geração aprecia, ela é extremamente perigosa para uma fé ativa, viva, constante, bíblica, porque ela nos desvia do foco do Evangelho, daquilo que o Senhor deixou como foco para nós. Mas o segundo ponto, o segundo alerta que Paulo faz para todos que desejam manter uma fé ativa, viva, constante, em meio às provações, nós temos que ter cuidado com a autoconfiança, com a confiança nos nossos esforços humanos, religiosos. E aí Paulo fala de carne e fala da religião. Verso 4, ele fala de confiar na carne. Uma tendência sempre atual, nós parece que somos especialistas nessa tendência de confiar na carne, no nosso braço, naquilo que nós podemos fazer. E nos versos 4 e 6, Paulo, ele refuta, ele vai além, ele nos alerta, e foi com esse propósito de refutar o engano dos judaizantes, que pregava que a perfeição da nossa caminhada cristã, ela vinha por meio da meritocracia, no cumprimento da lei, e Paulo dizia, não, isso é uma mentira. E aí ele usa a sua própria experiência passada, a sua credencial religiosa, cultural, inigualável, para confrontar aqueles homens, com uma ideia central de desmontar aquela ideia daqueles que se apoiavam nos esforços humanos para ganhar adeptos, dizendo que nenhum privilégio externo, humano, deve ser visto diante de Deus como mérito. Nós não somos nada. No próximo slide, talvez, Paulo, ele fala da sua própria jornada. Ele diz, circuncidado ao 8º dia, ou seja, ele não era prosélito, ele não tinha sido batizado depois de adulto, ele era um judeu legítimo, da linhagem de Israel. Os ismaelitas remontavam a sua origem em Abraão, os edonitas em Isaque, apenas o judeu puro remontava a sua origem no patriarca Jacó. Esse era Paulo, um judeu puro, circuncidado ao 8º dia, não era prosélito, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim. Talvez uma das grandes vantagens aqui é que dessa tribo veio o primeiro rei que se recusou a participar da revolta de Jeroboão, um rei que se manteve limpo daquele cenário, algo ao qual Paulo poderia se orgulhar. Hebreus de hebreus, pais hebreus, ao contrário de muitos dos seus conterrâneos, ele ainda falava hebreu, a linguagem da Bíblia. Quanto à lei, fariseu, um homem que guardava meticulosamente toda a lei de Deus e os mais de 613 mandamentos que os fariseus acrescentaram às leis de Deus. Um homem sem igual, um padrão ilibado. Quanto ao zelo perseguidor da igreja, virtudes judaicas notáveis. E quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Irmãos, Paulo não omitia nada. Paulo era ilibado. Paulo tinha um passado glorioso, mas ele vai desenvolvendo. Próximo slide. A crença de Paulo era descrita em termos de confianças. Confiança no rito, circuncisão. Eu acho que é o próximo quadro, pode ser esse. Confiança numa raça, judeu, hebreu, descendente de Benjamim. Confiança na religião, fariseu dedicado. Confiança na folha de serviços, zeloso, perseguidor, impetuoso. Confiança na própria justiça, irrepreensível.
diante dos homens. Irmão, só tinha um problema aqui, e Paulo ele vai trabalhando isso. Todas essas coisas, por mais importantes e admiráveis que elas fossem, elas não passavam de tristes alternativas que impediam Paulo, o apóstolo Paulo, de ter um relacionamento, uma fé viva no Deus que ele cria, através da pessoa de Cristo. Então nós temos um quadro aí, olha que interessante, este é o quadro, pouco confuso, mas você vai entender. Por essa razão, a partir do verso 7, Paulo começa a fazer uma transição, ele traz uma perspectiva diferente, ele descreve todos os seus ganhos e glórias como perdas. Ele foi um pouco além, irmãos, a linguagem é pesada, ele disse é esterco, é excremento, tudo isso, toda essa glória, toda essa coisa. Vamos ler o verso 7 e o verso 8. Mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor. Por causa dele perdi todas as coisas e as considero como lixo, como esterco, como estrume, para ganhar a Cristo. Vamos refletir juntos aqui, é o próximo slide, creio eu. Irmãos, qual que é o alcance dessa perda que Paulo fala? É tudo. Por causa de quem perdi? Todas as coisas. Qual que é o tempo verbal dessa perda? Vamos juntos, verso 7. O que para mim era passado lucro, considerei no passado como perda. Verso 8. Na verdade, considero no presente, continuo contando cada dia, todo dia, tudo como perda. Nós temos que reavaliar a nossa jornada com Cristo cada dia. Paulo diz, não apenas coisas que eu considerei lá no passado perda, mas coisas que eu ainda considero até hoje perda por causa de Cristo. Verso 8, por causa dele perdi no passado, perdi tudo, perdi tudo, perdi tudo. E as considero presente como esterco, ainda hoje. A gente não pode viver a nossa fé cristã apenas daquilo que o Senhor fez em nossas vidas lá. Eu vejo muitos crentes saudosistas. Eu evangelizava, eu pregava, eu orava, eu visitava, saudosos. Eu me lembro quando a igreja era. Irmãos, é hoje. O que Deus fez lá, glórias a Deus pelo que Ele fez. Nós somos resultado dessas coisas. Paulo fala que tudo que ele considerou lá, quando ele encontrou a Cristo, ele ainda considera. Qual que é o caráter, o valor dessa perda? É nada. Toda glória é lixo. Diante de quê, irmãos? Vou falar do motivo dessa perda. Diante da suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus. Paulo disse, perdi tudo, que diante de Jesus é absolutamente nada. Tudo é nada, se comparado com Cristo. Então nós temos um grande intercâmbio, eu acho que é o próximo slide. Paulo negou tudo o que estava na sua coluna de lucros e privilégios. Religião, raça, tradição, obras, justiça própria, e ele jogou tudo na coluna de perdas. Tudo na coluna de perdas, quando ele foi confrontado com a glória de Jesus, com o sangue de Jesus vertido na cruz, com a obra que Jesus tinha feito por ele, tudo como perda. Ele foi confrontado com esse Jesus glorioso, no caminho, ficou cego, ouviu a voz de Jesus. É o único relato no Novo Testamento inteiro, onde o próprio Jesus prega o Evangelho para uma pessoa. Jesus diz, Paulo, por que você me persegue? Saulo, né? Por que você me persegue? E Paulo então tem um grande encontro que mudou a história, não apenas da vida dele, a história do cristianismo. O apóstolo Paulo chega à conclusão, queridos irmãos, que as suas prerrogativas e privilégios de judeu, de fariseu, não significavam nada a não ser perda.
E nós? Quais são as nossas prerrogativas hoje? Do que nos orgulhamos ou tendemos? Vamos repensar. Mas Paulo trocou tudo isso por um desejo muito estranho mesmo. Quando Paulo diz assim: além de tudo que eu perdi e considero como nada e lixo, esterco, o que eu realmente desejo não são as glórias nessa terra, não mais. Eu tenho esse desejo de me tornar parte nos sofrimentos de Cristo. E se tornar, dizia ele, me tornar como ele na sua morte. Olha que desejo estranho, irmãos. Só por isso aí a teologia da prosperidade, do triunfalismo e todas essas coisas estranhas que nós chamamos de cristianismo hoje ao nosso redor, combatendo a fé cristã verdadeira, já desmontaram. Paulo diz: o que eu quero é o sofrimento de Jesus. O que eu quero é compartilhar com Cristo na sua morte. Meu Deus do céu, o que Paulo queria? Por que Paulo queria isso? Quem é que quer sofrimento? Nós vivemos numa cultura que evita a dor e o sofrimento a qualquer custo. Está tudo bem, é um instinto de sobrevivência. A África é diferente, eu creio que os missionários queridos sabem disso. A gente vive diante de um cenário, de uma cultura que abraça a dor, que enfrenta a dor, porque dor é tudo que eles conhecem. Eles não temem, eles não fogem, eles não conhecem outra realidade. Nós temos que aprender com eles. Por que Paulo queria os sofrimentos de Cristo? Por que Paulo queria tornar-se como Cristo em sua morte? Muito simples, irmãos, por causa do próprio Cristo, por causa desse tesouro que supera de longe todos os valores juntos, somados de todos os tempos, e glórias, e grandezas, e riquezas, essas coisas que o coração do homem sempre gosta. Paulo disse assim: eu encontrei Jesus, eu encontrei tudo, eu não preciso de mais nada, tudo que eu quero é Jesus. Verso 8, por causa da sublimidade do conhecimento desse Cristo, que no grego é gnóstico, que quer dizer conhecer absolutamente, entender, sentir, perseguir, é um conhecimento experimentado. Eu provei isso, eu provei desse mel, eu já sei quem Ele é, eu já conheço a vida, que a religião, que o judaísmo, que a minha herança, que os ritos, que a raça, que a própria justiça, que o meu trabalho esforçado, nunca conseguiram me dar essa vida, essa fé viva nesse Cristo. E ele continua no verso 8, Paulo fala: para ganhar a Cristo. Que para que é esse? Esse para fala de foco, fala de propósito. Para o quê? O resultado é Cristo, para ganhar a Cristo. Irmãos, qual é a moral dessa história? Que salvação de verdade não é um arrepio, não é um sentimento gostoso, não é você repetir uma oração, levantar a sua mão, vir aqui à frente, ser declarado salvo, ser batizado, se tornar um membro da nossa comunidade de fé. É muito além disso, é muito além disso. A salvação é trocar tudo que nós somos por tudo que Cristo é. A salvação de verdade, descrita por Paulo, é a entrega de tudo que nós temos para receber tudo que Cristo é. Não é uma brincadeira, não é um sentimento, não é uma repetição, não é um confessionismo, vai muito além disso. Irmãos, vamos para Mateus 16, verso 25 e 26, eu creio que está no slide. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a sua vida por minha causa, dizia Jesus, este a achará. De que adianta a pessoa, o homem, ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma? Ou que dará uma pessoa em troca de sua alma? Irmãos, em Jesus nós temos novos critérios de avaliação, era isso que Paulo dizia. Em Jesus, nós sabemos que Ele transforma ganhos e glórias passados, da vida mundana, em perdas,
irreversíveis, glórias a Deus. Que esse mesmo Jesus transforma ganhos e glórias presentes da vida cristã. Paulo incluiu a sua vida cristã em perdas, para então transformar todas essas perdas, põe tudo num só saco, num só pacote, dessas coisas que competem com a sua soberania em nossas vidas, para transformar todas essas perdas em glórias eternas. Não é isso que nós queremos? Não é por isso que nós lutamos? Não é isso que nós dizemos? Não é isso que nós cantamos? Não é este o reino que nós aguardamos? Não é esta a recompensa que nós nos esmeramos para alcançar? E talvez você pode perguntar, talvez ainda, mas então, se Paulo trocou tudo isso pelos sofrimentos e o compartilhar da morte de Cristo, o que sobrou? O que restou? E daqui até a eternidade, como é que vai ser isso? E quanto ao que eu espero receber em termos de bênçãos, de cura, de livramento, de vitória em todas as áreas? E aí, eu quero te dizer algo, que sim, Paulo era muito consciente disso, e Paulo trocou tudo isso por, já te disse, por algo muito melhor. Verso 8, pela suprema grandeza do conhecimento de Cristo, dizia ele, o meu Senhor. Suprema grandeza, no original, fala de algo superior, excelente, inigualável. Nada disso pode trazer para nenhum de nós o que só Jesus pode nos dar. Amém? A paz, esse amor perfeito que nos cobre, direção, amor que perdoa pecados. Irmãos, em Cristo apenas, a suprema grandeza. Então, nessa passagem nós vemos todas as reversões e reviravoltas espirituais imensas, ganho, perda, ganho, que aconteceram na vida de Paulo, e ele dizia, não, nada disso pode ser comparado com a glória do meu Senhor Jesus. Irmãos, Cristo é tão valioso, que qualquer outra coisa que se oponha ao meu relacionamento com Ele, se torna lixo. Lixo se torna nada. Um convite nessa manhã, talvez para todos nós, que tal trocarmos os nossos lixos, ou os lixos das realizações, ou dos fracassos humanos, pelo tesouro que é Cristo Jesus. Talvez você ainda não está tão certo, eu vou reformular a pergunta, quanto que vale a sua alma? Quanto vale a sua alma? Mateus 16, o que daria uma pessoa em troca da sua alma? O homem sábio mede o valor de tudo que ele possui contra a perda da sua alma, e ele decide que o risco não vale a pena. Nada vale a pena o risco de nós perdermos a nossa salvação, irmãos, e mantermos a nossa fé viva. Amém? Irmãos queridos, o alerta se estende a outros perigos. E aí Paulo foca no verso 13, 14, 12, 13 e 14, exatamente no perigo de nós corrermos a nossa carreira cristã, a nossa vida com Cristo, e perdermos a nossa própria alma nesse processo. Irmãos amados, um competidor, que Paulo dizia, ele não competia para ganhar a cidadania, ele competia porque ele era cidadão. Nós não competimos para ganhar o céu, nós competimos porque nós somos do céu. E quando Paulo fala lá em 1 Coríntios 9, 27, eu esmurro o meu corpo, eu o reduzo à escravidão, para que, tendo eu pregado a outros, não venha eu mesmo ser desqualificado, rejeitado, lançado fora. Paulo fala de salvação. E é sobre esse fundamento que Paulo constrói a ideia desse atleta que corre, desse atleta que se esmera, que se esforça. E o terceiro ponto fala do cuidado que nós temos que ter com uma vida cristã medíocre, conformada. São os versos que nós lemos. Através dessa avaliação espiritual honesta, Paulo diz, verso 12, não que eu já tenha recebido, verso 12, não que eu já tenha obtido, verso 13, não julgo tê-lo alcançado. Paulo não queria dar essa ideia,
essa impressão aos crentes de que ele era melhor, de que ele era mais especial, de que ele não tinha problemas, de que ele não precisava lutar pela sua fé, de que ele orava com facilidade, jejuava com facilidade, de que ele resistia às tentações com muita facilidade. Ao final das contas, ele era um apóstolo de Cristo. Irmãos, de jeito nenhum, de jeito nenhum. Ele diz: não, eu não alcancei. E quem que é esse Paulo? Paulo é aquele Paulo que o lenço dele curava enfermos e expulsava demônios. A presença de Deus. Paulo é esse Paulo que foi arrebatado ao terceiro céus. Paulo é esse Paulo que pregou o evangelho em todo o mundo conhecido daquela época, na Ásia. Paulo é esse Paulo que escreveu a maioria das cartas do Novo Testamento. Paulo era esse Paulo, que aonde ele chegava o povo dizia: lá vem ele, o mundo vai virar de cabeça para baixo, por onde esse homem passa, tudo vira de cabeça para baixo. Este Paulo, com essas credenciais, dizia isso: eu não estou lá ainda, eu ainda não cheguei, mas uma coisa eu faço. Ele avalia o seu progresso. Uma coisa eu faço, eu tenho um objetivo, verso 10, para conhecê-lo, o poder da sua ressurreição, a comunicação das suas aflições, sendo como ele, conforme a sua morte. Vou finalizando. Objetivos de Paulo: conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição, para capacitá-lo a se tornar parte nos seus sofrimentos. Não poder para evitar sofrimentos, poder para abraçar o sofrimento de Cristo na sua própria vida e me tornar como ele na sua morte. Paulo dizia: eu estou disposto a fazer e a sofrer o que for necessário para permanecer em Cristo, mesmo que isso me custe a minha própria vida. Esse era o Paulo, sofrido, homem de dores, e nós temos que ter o mesmo cuidado para não nos compararmos com aqueles que já estão fracos e trôpegos na fé, parados, e dizer: eu estou num bom lugar, esses estão todos parados, eu pelo menos estou fazendo alguma coisa. Mas o nosso padrão não é o outro, nosso padrão é Cristo. Paulo não olhava para o outro, Paulo olhava para Cristo. Ele era o padrão de Paulo, e ele tinha duas preocupações: a possibilidade de falhar em esquecer do que fica para trás, e a possibilidade de falhar em avançar aquilo que vem pela frente. Irmãos queridos, como que eu faço isso? Simples. É simples e não é simples. Eu preciso me esquecer do que fica para trás. É uma decisão, e eu preciso prosseguir para aquilo que vem pela frente. Esquecer de quê? De tudo que você sabe que ainda te persegue. De glórias, talvez, da sua vida do mundo. Se isso te persegue, tem que deixar para trás. De glórias na sua vida cristã, se isso te persegue e é alguma coisa com a qual você conta ou busca contar, deixa isso para trás. Esquecer-se das tragédias, dos traumas, do sofrimento, de tudo aquilo que ainda te faz sofrer, é necessário deixar para trás. Não ignorar o nosso passado, mas não permitir que ele tenha um lugar na nossa vida hoje que nos impeça de fazer a vontade de Deus. O fato é que nesse momento nós devemos olhar para Jesus e deixar o que passou para trás. Por quê? Porque o que ainda precisa ser feito está diante de nós, está diante de você, está à nossa frente. Irmãos amados, nós devemos continuar avançando. Eu vou já para o final, aonde um resumo, uma recapitulação é muito simples. Paulo diz na prática assim: para manter uma fé viva, eficaz no Cristo, que é o nosso Jesus, o nosso Salvador, diante dos desafios, eu tenho que ter uma insatisfação santa. Essa consciência da nossa necessidade, da nossa condição, e que há algo melhor que pode ser feito. Eu tenho que me concentrar, como ele diz no verso 13, mas uma coisa faço: a corrida aponta para um lugar melhor em Cristo Jesus, para um lugar maior em Cristo Jesus. Ele sabia do prêmio,
o prêmio era Jesus. Ele tinha uma direção, verso 13: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avanço para as que estão adiante de mim. É impossível correr para frente olhando para trás. Ele fazia isso com dedicação. Verso 12 dizia: eu prossigo. E esse verbo tem uma ideia de um velocista, de um maratonista que se esforça com todas as forças. E eu quero te lembrar de algo, que a vida cristã não é uma corrida de 100 metros. Ela é uma maratona imensa, longa, que exige continuar na mesma direção de Cristo, independentemente do que aconteça conosco. Paulo tinha foco. Verso 14: prossigo para o alvo era muito bem definido, era a soberana vocação superior, mais alta, para esse prêmio que Paulo tinha sido separado por Cristo para cumprir. Irmãos amados, apenas um chamado respondido, que pode ser cumprido. Eu vou ler. Essa vocação que é soberana, ela só é prometida, esse sucesso, esse galardão, a partir do momento que o Senhor emite ela, entrega ela para nós. E ela só é entregue, esse galardão, essa recompensa, quando ela for cumprida. Amém, queridos? Então, nós temos que continuar correndo. O alvo é para frente, a vida segue para frente. A lógica do mercado diz sucesso, a lógica de Cristo diz fidelidade e bondade. O Senhor não vai recompensar sucesso, não tem isso na Bíblia. O Senhor vai recompensar bondade e fidelidade. Muito bem, servo bom e fiel, entra no gozo eterno. Irmãos, vamos refletir um pouco sobre essa jornada. Eu peço que você, por um minuto, feche os seus olhos e que você reflita um pouco na sua própria jornada, que você reflita naquilo que precisa ficar para trás, que você reflita no objetivo da sua corrida espiritual, de sermos encontrados em Cristo, nesse processo contínuo de subida, de crescimento, até o dia de Cristo, até o dia que nós o veremos face a face. E diante desse processo, onde tantas coisas ainda precisam acontecer, há coisas passadas que precisam ser esquecidas, há soberanas vocações que ainda precisam ser respondidas neste lugar, há alvos espirituais que devem ser calibrados. O Senhor não nos trouxe até aqui para nos deixar sem direção. Uma oração sincera não fica sem resposta. Talvez entre nós há regras de conduta cristã que devem ser revistas e alinhadas. Para alguns hoje aqui a palavra é tempo. Reajustamentos de jornada são aqueles humildes começos de Zacarias 4:10. Há corridas entre nós que ainda devem ser iniciadas e outras que serão em breve finalizadas. E se você está iniciando, não temas, o Senhor é com você. Se você está finalizando, não temas, o Senhor é com você. Ele te aguarda com uma coroa de justiça nas mãos, segundo o próprio Paulo diz em 2 Timóteo 4:7. Há prêmios que serão recebidos, mas enquanto você e eu temos fôlego de vida, haverá um progresso a ser feito, lutas a serem lutadas, lágrimas a serem choradas, vitórias a serem celebradas. Irmãos amados, olhe para mim, por favor. Nós temos um encorajamento na galeria dos heróis da fé de Hebreus, mas tem 2 versos que são muito difíceis, e um é o verso 13, que diz que estes homens morreram na fé, não obtiveram as promessas, mas viram-nas de longe pela fé. Verso 39, todos estes, mesmo tendo obtido bom testemunho por meio da fé, não obtiveram a concretização da promessa. Alguns viram, provaram, desfrutaram e se alegraram. Outros morreram, crendo, confiando e esperando, e não viram. Não era para eles, para a sua geração.
não era naquele momento. A lógica da fé é a perseverança. Vou voltar para Paulo e a gente ora. Paulo planejava ir até Espanha, pregar o evangelho onde para ele eram os confins da terra. Romanos 15 fala isso. Não há relatos bíblicos que Paulo tenha chegado à Espanha. Em Romanos 15, as escrituras se silenciam sobre Paulo. Em Atos 28, termina com Paulo preso numa prisão em Roma, esperando o seu julgamento, provavelmente de morte. Mas o alvo e o legado espiritual de Paulo ainda vivem. O evangelho chegou até a Espanha. Se por Paulo ou não, o evangelho foi pregado. Irmãos, a lógica disso tudo, enquanto você luta em fé para manter uma fé viva e espera a sua resposta e a sua vitória, eu quero te dizer que Paulo morreu prosseguindo. Ele morreu escalando. Ele morreu tentando. Ele continuou até aquele dia que o Senhor da glória tomou este servo cansado, sofrido, entristecido por vezes, em suas mãos graciosas e o conduziu à mansão celestial. Paulo morreu prosseguindo, correndo, lutando, e parece que a impressão que eu tenho é que a mensagem destoou um pouco do tema. Eu quero te dizer que não. Eu quero te dizer que para manter uma fé viva tem mais a ver com obediência e com perseverança, a vida cristã genuína, do que com alcançar a bênção esperada. Pode ser que ela chegue, pode ser que não no nosso tempo, não da nossa forma. Para além da cura, irmãos, nós devemos buscar o curador, que nem sempre nos oferecerá a solução que a gente espera. Preste atenção no que eu vou te dizer, e não é fatalismo isso. Há coisas que para nós nunca vão mudar. Há coisas em nós, ou no seu cônjuge, ou nessa situação que você enfrenta, que não vai mudar. Paulo ora: Senhor, tira de mim esse espinho na carne. Paulo ora de novo, e Paulo ora de novo, enquanto percorria, e o Senhor o respondeu. Ele diz: não vou fazer isso, Paulo. O espinho permanece, mas eu não vou te deixar sem resposta. Eu vou te dar algo maior do que isso. Vou te dar algo mais glorioso do que apenas te dar uma cura, seja ela qual for. Eu vou te dar a minha graça, que é suficiente e que te basta. Vamos ficar de pé, queridos irmãos. A lógica da fé não é receber. A lógica da fé é perseverar. E enquanto perseveramos e confiamos para manter a fé viva, isso não tem a ver com o meu problema, não tem a ver com olhar só para mim, tem a ver com olhar para a palavra e com cuidar da minha fé da maneira que o Senhor ordenou. Vamos orar. Senhor, no nome de Jesus, Pai, nós te louvamos e te agradecemos, porque temos em Paulo um grande exemplo de um homem muito sofrido, com muitos tipos de sofrimentos e dores. Um homem, Senhor, que experimentou de perto as marcas do Senhor. Ele certamente compartilhou contigo dos sofrimentos, ele compartilhou contigo da sua morte, Pai. Mas um homem que compreendeu que olhar para trás não era o caminho. Olhar para tragédias e glórias humanas, passadas ou presentes, não é o caminho. Um homem que se preocupou com a fé legítima, a não permitir que doutrinas falsas e enganosas contaminasse a sua fé e contaminasse a fé dos outros irmãos, e por isso ele lutou. Um homem, Senhor, que olhou para frente, olhou para o alvo, olhou para a tua glória, olhou para a vitória, que é aquela que ninguém vai poder tirar de nós, que é a nossa coroa, o galardão que no Senhor espera junto contigo. Senhor, no nome de Jesus, Pai, nos ajuda enquanto lutamos, sofremos, choramos, oramos e cremos, a perseguir, a prosseguir, a avançar, Pai,
rumo, Senhor, ao próprio Senhor Jesus, a nossa coroa de glória. Abençoa-nos com fortaleza, com firmeza. Abençoa-nos, meu Pai. No nome de Jesus nós oramos. Fortalece a tua igreja, Senhor. Cura-nos, Pai. Mas também, Senhor, enquanto esperamos pela cura, meu Pai, nos ajuda, Senhor, a continuar prosseguindo, olhando para o Senhor, que é o autor e o consumador da nossa fé. No nome de Jesus oramos. Amém, Senhor. Amém. Amém. Deus abençoe, querido.